Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse domingo nos convida a celebrar a fé em Jesus. Jesus que tem compaixão das ovelhas sem pastor. Na primeira leitura, no livro do profeta Jeremias, Jeremias denuncia os pastores indignos que usam o rebanho para satisfazer os seus próprios projetos pessoais e anuncia que o próprio Deus vai tomar conta do seu rebanho, assegurando-lhe a vida em abundância, a paz, a tranquilidade e a salvação. Na segunda leitura, São Paulo nos afirma que Jesus derrubou todas as barreiras, todas aquelas que separavam os homens, e os reuniu num só povo, em um só rebanho. O Evangelho revela que é o pastor prometido, ele mesmo, o Senhor, Jesus de Nazaré. O texto nos apresenta duas cenas em que Jesus atua com misericórdia e solicitude de um pastor. Jesus acolhe os discípulos e acolhe o povo. Jesus é o pastor de seus discípulos. Na volta da missão, do seu estágio pastoral, os apóstolos reúnem-se com Jesus como ovelhas ao redor do seu pastor e contam para Jesus com muita alegria, com muito entusiasmo, todas aquelas maravilhas que eles conseguiram realizar em nome de Jesus. Jesus Cristo escuta-os com interesse, mas depois mostra-lhes a necessidade de uma parada para o descanso e para uma interiorização. Por isso, convida-os a um lugar deserto. Jesus é para os discípulos mestre e pastor. O texto é uma catequese sobre o discipulado. Jesus forma os seus discípulos, cria essa escola de discípulos, envolve os discípulos na missão e também leva-os a um lugar mais tranquilo para que eles possam descansar, mas principalmente que eles possam rezar e fazer uma revisão de vida. Porque Jesus preocupa-se com o alimento espiritual, mas também preocupa com o descanso dos seus discípulos, porque a obra da missão era tal que não havia tempo para comer, para descansar. Jesus faz essa pausa com seus discípulos. Indica que anunciar a boa nova não é só uma questão de doutrina, mas antes de tudo é uma atitude de acolhida, de bondade, de ternura, de disponibilidade, de revelação do amor do Pai. Aquele que trabalha na pastoral também muitas vezes se sente cansado e precisa do aconchego e da ternura do bom pastor. Precisa de deserto, de silêncio, de oração, para avaliar as motivações de sua atividade. Caso contrário, torna-se um funcionário do altar, um funcionário do sagrado, que não mostra ao mundo o rosto compassivo do Pai. Jesus desaprova aquele ativismo exagerado que destrói as forças do corpo e do espírito e leva muitas vezes à exaustão, muitas vezes a perder o sentido da missão. Quais são os inimigos do nosso tempo de deserto? Aqueles que atrapalham essa pausa, este momento de descanso e de oração. O trabalho muitas vezes nos ocupa e nós criamos um mau hábito de trabalhar demais, não trabalhar o necessário. Muitas atividades, até mesmo religiosas, política e tantas outras coisas que atrapalham este momento de interiorização e de comunhão e de descanso.
Quais seriam as consequências disso? A gente pode esquecer o cultivo pessoal, a oração pessoal, o nosso estar inteiro com a família, com os filhos, esposa, esposo, com os amigos. Cria uma solidão, a própria religião. Jesus, ele é o pastor do povo que sofre. O povo cansado e oprimido busca em Jesus acolhida e proteção. Jesus disse no Evangelho que a ele deveria vir todos aqueles que estavam cansados e fatigados pelo peso, que ele daria o descanso, o sentido do verdadeiro repouso e descanso. Jesus olha para aquele povo cansado e tem compaixão, porque pareciam ovelhas sem pastor. Renunciou àquele breve descanso que ele tinha programado e ele volta a ensinar. Até nos lembra a atitude do Papa Francisco, né? Que mesmo operado, né? Uma operação delicada, mesmo assim ele não queria ficar sem evangelizar e não ficou. No hospital mesmo, ele estava ali evangelizando, ele estava falando das maravilhas de Deus. Porque ele tem compaixão. Olha para o povo sem pastor e tem compaixão. Jesus é o pastor do seu povo, porque ele alimenta o seu povo com sua palavra, nutre com o evangelho e dá esperança a esse povo. Alimentar com a palavra do conforto, do encorajamento, com o pão do amor, o pão da ternura, da atenção. Ele cuida de suas feridas, ele alivia suas dores, devolve à pessoa a dignidade perdida ou aquela dignidade roubada e reacende nas pessoas a alegria e a esperança de viver. Esse traço da personalidade de Jesus é um desafio para a igreja e também para os seus ministros, para que não sejam burocratas do sagrado, mas que sejam irradiadores da compaixão do Pai diante das multidões que ainda hoje continuam como ovelhas sem pastor. Quem são os pastores de hoje? Pastores são todas as pessoas que têm responsabilidades na família, na escola, na catequese, nas pastorais, na sociedade. Todos nós, discípulos missionários de Cristo, somos ungidos como pastores. Movidos por sentimentos de misericórdia e de compaixão, somos chamados a reproduzir em nós os traços de Jesus, o bom pastor. Jesus tem compaixão e acolhe as pessoas, revelando o amor e a misericórdia de Deus. O bom pastor conhece pelo nome as suas ovelhas, escuta, conduz para Cristo suas ovelhas para Deus. Meu irmão, minha irmã, a igreja deve oferecer a tantas pessoas cansadas e oprimidas que parecem ovelhas sem pastor um espaço de repouso e de paz, através da experiência da oração profunda e da liturgia viva. Mas também, ao mesmo tempo, a Igreja de Cristo deve agir com misericórdia e compaixão diante da miséria humana, as atividades exageradas que nos impedem momentos de deserto, momentos para nós, para a família, para os amigos, para a comunidade. A quem são as ovelhas sem pastor? A esposa, o marido, os filhos, os catequizandos, os alunos. A que significa concretamente para nós hoje ter compaixão? Jeremias dizia aos homens do seu tempo: ai dos pastores que deixam o rebanho se perder. A palavra de Jeremias é válida, não só para aquele tempo, mas para todos os tempos e também para nós.
pois é a palavra do próprio Deus. Um dia preferimos ouvir: ai de vós, pastores, que deixaram o rebanho morrer? Ou iremos querer ouvir: felizes os pastores que salvaram o meu rebanho? Meu irmão, minha irmã, rezemos, pedindo a Deus pelos nossos pastores, pedindo a Deus por todos nós, para que saibamos caminhar nesse caminho de paz e de misericórdia, anunciando o reino, sendo verdadeiros pastores, discípulos missionários do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.